Ora, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Comissão Organizadora e Científica do 6º Simpósio em Enfermagem 2021, ontem, hoje e amanhã, pela oportunidade de poder estar aqui e partilhar convosco um bocadinho daquilo que foi a minha experiência quanto enfermeiro de cuidados de saúde primários, em colaboração com a Unidade de Saúde Pública, durante o contexto de pandemia e durante todo aquilo que foi o nosso processo de adaptação e readaptação e mais readaptação àquilo que foi toda esta pandemia que ainda decorre e que com certeza irá ainda estar connosco durante algum tempo. A minha apresentação irá ser orientada por um guião, onde eu irei abordar inicialmente tudo aquilo que foi o início de tudo isto, portanto, como é que nós começamos e para onde é que depois nós fomos, depois efetivamente aqui uma escalada daquilo que foi no aumentar do número de casos e daquilo que foi todo o processo de adaptação dos serviços àquilo que foi o contexto de pandemia e tudo aquilo que nos trouxe, e é em conformidade com aquilo que foram as redes que foram criadas dentro da comunidade para que pudéssemos dar uma resposta eficaz àquilo que foi e àquilo que está a ser neste momento a pandemia por SARS-CoV-19. Peço desculpa. E depois no fim falar um bocadinho da harmonização, que será mais ou menos aquele o ponto onde nós nos encontramos neste momento, com já em velocidade cruzeiro, e que depois acabou por trazer aqui algumas aprendizagens que fomos tendo ao longo de todo o processo. Portanto, desta pandemia, como todos nós sabemos, naquele mês de março, trouxe-nos aqui vários constrangimentos. Acho que nunca vivenciamos, menos eu, nunca vivenciei tal acontecimento. E tudo começou por uma estratégia do agrupamento de centros de saúde. Portanto, nós, efetivamente, teve que existir aqui uma estratégia concertada daquilo que foram todas as intervenções, ou daquilo que seriam as intervenções no âmbito do controle da pandemia, em particular, e com uma relação muito estreita com a Unidade de Saúde Pública, portanto, e que nos permitiu, efetivamente, nós conseguirmos delinear aqui uma série de estratégias, quer seja a nível daquilo que foram as estratégias do próprio ACES, portanto, no que diz respeito às diferentes unidades funcionais e no que diz respeito à reorganização da atividade programada, nomeadamente à questão da permanência dos utentes em salas de espera, a suspensão de determinadas consultas que podem eventualmente ter que ser suspensas de acordo sempre com aquilo que foram as orientações ministeriais e daquilo que são as orientações da tutela, mas que a nós, nos cuidados de saúde primários, nos trouxe efetivamente aqui uma série de constrangimentos, não é? Portanto, os cuidados de saúde primários eventualmente tiveram que sofrer aqui uma reviravolta muito grande, tudo isto passou por esta estratégia que foi adotada em conjunto com a Unidade de Saúde Pública, de forma a conseguirmos controlar e a conseguirmos, de alguma forma, dar aqui uma resposta àquilo que foi o início desta pandemia. Então a estratégia do nosso acesso passou efetivamente pelo diagnóstico, portanto, foi criada uma equipa de rastreamento de SARS-CoV-2 para os lares, portanto, nós, da qual eu fiz parte, portanto, nós fomos, quando isto tudo iniciou, realizar o rastreio às diferentes estruturas residenciais para as pessoas idosas da cidade de Braga, em consonância e em articulação sempre com a Unidade de Saúde Pública, e no fundo este rastreamento permitiu aqui detectar e basilar aqui algumas estruturas que estavam mais deficitárias e combater aqui no fundo aquilo que seria a disseminação e o contágio aos utentes que não estavam positivos. Para além desta estratégia, foi também criada uma rede onde nós pudéssemos fazer a vigilância epidemiológica através dos questionários epidemiológicos que foram sendo realizados sempre que surgiram casos positivos. Foi criada também uma unidade de colheitas, portanto, o ACES, em consonância com a Unidade de Saúde Pública, criou aquilo que foi a unidade de colheitas para Covid-19, portanto, onde seriam agendados e onde seriam colhidos mesmo provenientes das ADRCs, que foram também criadas no ACES. Inicialmente foram criadas 3 ADRCs, portanto, áreas dedicadas ao foro respiratório na comunidade. Neste ACES foram criadas, menos no meu, foram criadas 3 inicialmente. Posteriormente e agora, na atualidade, só temos uma em funcionamento.
e a unidade de colheitas estava próximo de uma dessas ADRCs. Portanto, no fundo, acabava por ser o diagnóstico quase no espaço, em colaboração com os laboratórios das universidades, quando eram enviadas as amostras. À par disso, toda a reestruturação e tudo aquilo que foram os planos de contingência das diferentes unidades, sempre com o aval da Unidade de Saúde Pública e sempre com a vigilância da saúde pública, e para além daquilo que são as unidades funcionais, também a elaboração e a construção dos planos de contingência das escolas do Conselho de Braga, que todas as escolas elaboraram o seu plano de contingência com a participação dos enfermeiros de saúde escolar, aqueles que estavam e que fazem parte da equipa de saúde escolar e que ajudaram as escolas na realização dos planos, dos seus próprios planos de contingência, para que tudo pudesse decorrer dentro daquilo que estava pré-definido, e a Unidade de Saúde Pública teve que validar e teve que fazer aquilo que foi os reajustes para aqueles que eram necessários e validar os planos de contingência das escolas do Conselho de Braga. Portanto, no fundo, aqui um trabalho muito intenso daquilo e em tempo recorde daquilo que seriam os planos de contingência das diferentes escolas. E depois, claro, a vigilância epidemiológica, portanto, aquilo que são o vigiar e o monitorizar sinais e sintomas dos casos positivos que ocorriam, que iam aparecendo no Conselho. Esta subida de casos foi sendo gradual, portanto a vigilância era feita inicialmente por enfermeiros e que sempre que existia um caso positivo era feito o contacto e depois o rastreamento de casos. Portanto, no fundo, aquilo que se fazia era um questionário, no fundo para nós podermos perceber de que forma foi tentarmos fazer aqui uma avaliação de risco, tentarmos perceber aqui de que forma é que aquele contacto e aquela pessoa teve e os contactos que teve a posteriori, tendo sempre aquela noção das 48 horas antes da data do resultado ou do início de sintomas, portanto que era este o critério que nós utilizávamos, e depois de realizados os contactos aos casos positivos, seriam realizados os contactos depois aos contactos de alto risco. Portanto, isto no fundo às vezes um caso dava-nos origem a 8, 10 chamadas seguintes, e isto a nível de estrutura que não estávamos preparados para ela, efetivamente, porque a nível de linhas telefónicas, a nível de isto teve o acesso, teve aqui uma participação muito ativa e muito proativa, portanto, no desencadeamento de tudo aquilo que foram os materiais e tudo aquilo que foi as necessidades nesta altura. Portanto, eu não posso referir que no nosso acesso não tive qualquer tipo de falhas de material, de meios para poder fazer, de meios materiais para poder fazer tudo aquilo que estava preconizado. E efetivamente toda esta preparação e tudo isto foi feito em parceria com a Unidade de Saúde Pública. Depois a escalada, e isto aqui a escalada surge com o aparecimento gradual e às vezes acelerado daquilo que foi a vigilância epidemiológica, e eu aqui gostava de deixar uma ressalva, porque muito daquilo que foi o trabalho da Unidade de Saúde Pública e de todos os enfermeiros que colaboraram com a Unidade de Saúde Pública foi um trabalho que, e tal como a própria apresentação fala, as especialidades silenciosas, foi muito silencioso, no entanto foi exatamente como nós podemos ver aqui por esta imagem, este maralhado e esta confusão de tudo aquilo que ia surgindo. Os profissionais eram poucos, nós chegamos a ter num só dia 200 casos positivos, portanto, e isto às vezes levava a quê? Quando nós chegávamos à unidade para iniciarmos o turno, nós tínhamos um local onde nós tínhamos os casos positivos e realmente ver ao aumentar o número de casos positivos, ao aumentar aquilo que era de forma exponencial, e nós temos que fazer a vigilância, foram meses que exigiram de todos os profissionais da ACES, e aqui nós tivemos a colaboração de quase todos os profissionais nesta vigilância epidemiológica. Isto realmente foi uma escalada, foi algo que por mais que se previsse e por mais que nós conseguíssemos perceber que isto iria chegar a este ponto,
esta escalada foi uma escalada que, a nível de cuidados de saúde primários, levou realmente aqui a uma exigência extremamente grande, porque nós não podemos nos limitar única e exclusivamente àquilo que são os casos positivos, não é? Porque sim, nós tínhamos casos positivos, um dia que tivemos 200, sim, mas esses 200 geravam contactos de risco, e esses contactos de risco eram necessários ser isolados, eram necessários ser agendados testes na unidade de colheitas, era necessário perceber e entender de que forma é que foi realizado o contacto, era necessário perceber e entender se estavam garantidas as condições para que aquela pessoa ficasse em isolamento. Portanto, e tudo isto, e lidar com tudo isto, e lidar com tudo aquilo que era a própria emoção das pessoas, e aquilo que e os sentimentos que isto gerava nas pessoas, porque também, enquanto a experiência, aquilo que nos disse, foi que muitas pessoas também estavam cansadas, e às vezes demonstravam alguma revolta, e demonstravam alguma ansiedade. Não era fácil fazer este processo, porque este processo era um processo que estávamos do outro lado da linha. Muitas vezes do outro lado da linha nós questionávamos estar em casa e nós ouvíamos ruídos de rua, portanto não poderiam estar à janela, poderiam, mas também poderiam estar na rua, poderiam. E muitas vezes aqui esta articulação com aquilo que são, com as forças de segurança, que também tiveram aqui um papel importante inicialmente, antes desta escalada, naquilo que era a monitorização e vigilância dos isolamentos. Claro que quando se deu a escalada e quando se deu aquilo que era o aumento exponencial do número de casos, também percebe-se que também nem sempre foi possível fazer esta monitorização e esta concretização daquilo que eram os isolamentos, estavam efetivamente não a ser garantidos. E isto trouxe aqui uma série de preocupações na unidade de saúde pública, que era realmente garantir que as pessoas estivessem no seu processo de isolamento, garantir que as pessoas estivessem resguardadas, garantir que as pessoas tivessem condições para isto. Era uma das questões que nós realmente questionávamos, se era realmente possível, se as pessoas conseguiam estar isoladas, se as pessoas conseguiam, se tinham alguém que lhes fosse fazer as compras. Quando isto não acontecia, nós encaminhávamos para os serviços da comunidade que estavam disponíveis para podermos articular e para podermos ajudar, e isto foi realmente um trabalho que foi no silêncio. Foi algo que não foi muito divulgado, mas que foi um trabalho que tenho a certeza que todas as unidades públicas do país tiveram momentos destes, tal como está esta imagem, onde por mais que cada caso positivo dava origem a mais não sei quantos, a gestão daquilo que eram os agendamentos dos testes e o rastreamento de contactos, tudo isto criou nos profissionais aquilo que foi esta, e por isso é que eu denominei da escalada, portanto, uma escalada não só de casos, mas também de ansiedade, uma escalada de stress, uma escalada de preocupação, uma escalada de tudo aquilo que nós estávamos a ver que o controlo, no fundo, estava a fugir, mas felizmente, e digo felizmente porque realmente foi possível, através de um trabalho articulado, portanto a Unidade de Saúde Pública articulou sempre com os serviços da comunidade, sejam eles o município, sejam eles a Proteção Civil, portanto, e as entidades da comunidade que prestavam algum tipo de apoio àquelas pessoas que realmente não conseguiam manter o isolamento, ou porque não tinham retaguarda familiar, ou porque não tinham quem lhes pudesse proporcionar. E estas redes foram extremamente importantes para que nós conseguíssemos dominar e para que conseguíssemos controlar aquilo que foi e aquilo que é os isolamentos, aquilo que são as condições específicas de cada pessoa, de cada família, e no fundo permitir aqui poder dar resposta àquilo que são as necessidades das pessoas em contexto pandémico. Esta vigilância epidemiológica e relativamente às redes também passou muito pelas escolas, portanto, no fundo, o rastreio e a monitorização do número de casos em contexto escolar, que foi outra das questões que também trouxe à Unidade de Saúde Pública um grande volume, um grande dispêndio energético, porque não é fácil gerir uma comunidade educativa a nível de contactos, portanto, não é possível. Nós chegamos a ter mais de 40 turmas isoladas, portanto, e no fundo rastrear tudo isto, o pegar naquilo que são as condicionantes de cada um e o contacto, e aqui a salvaguarda aos agrupamentos de escolas que foram fenomenais nesta colaboração e que permitiram que o trabalho da Unidade de Saúde Pública fosse realmente realizado com sucesso no que diz respeito à vigilância epidemiológica e meio escolar.
porque não é fácil nós obtermos um caso positivo numa escola, tomar a decisão depois de fazer o isolamento da turma e a monitorização deste isolamento. Obviamente que a monitorização daqui era feita do caso positivo, como é óbvio. A nível da unidade de saúde pública e de vigilância epidemiológica, a vigilância era feita aos positivos. O rastreio de contactos, no fundo, acabava por ser algo que era realizado depois, a posteriori, quando havia a confirmação ou não daquilo que era o teste positivo, e no fundo, a nível escolar e a nível da comunidade educativa, tivemos aqui uma colaboração fenomenal com aquilo que foram os órgãos de direção das escolas e as escolas e todos os diretores de turma, que nos faziam chegar prontamente o caso positivo. Às vezes nós conseguimos, às vezes chegava-nos o caso positivo mais depressa pela escola do que propriamente pelo sistema, porque muitas vezes mal era detectado, o encarregado de educação comunicava à escola, a escola não comunicava imediatamente à unidade de saúde pública, portanto a unidade de saúde pública tinha alguém, tinha um interlocutor na escola que fazia esta ligação, normalmente era um enfermeiro, e que acabava por fazer esta ligação e acabava por articular depois diretamente com a unidade de saúde pública. Portanto, o caso era recebido, era feito o questionário epidemiológico ao caso positivo, perceber aqui efetivamente a data do teste, início de sintomas, portanto, e percebermos aqui se havia não o critério para fazer o isolamento da turma, e depois, então, tomava-se a decisão, a unidade de saúde pública, através do delegado de saúde pública, tomava a decisão de fazer o isolamento da turma ou não, dependendo da situação, dependendo do grau de risco que fosse detectado. Posteriormente a isto, eram feitos os agendamentos, eram emitidos os testes para reinício de aulas, portanto, uma turma média 25, 30 alunos, portanto imaginam a quantidade de testes que eram agendados ou que teriam que ser emitidos para que a turma pudesse regressar à escola e, portanto, as turmas regressariam à escola com teste negativo. As crianças, os alunos que se regressariam à escola mediante a apresentação do resultado negativo, que era aquilo que estava preconizado. Portanto, esta colaboração e este trabalho silencioso, mais uma vez, foi um trabalho que exigiu por parte dos profissionais que fazem este acompanhamento aqui uma disponibilidade quase imediata, portanto, disponibilidade quase total, a nível de fins de semana, a nível de horas e a nível para que pudéssemos efetivamente controlar e para que eu posso partilhar convosco. Eu era um dos enfermeiros que fazia a ligação com as escolas e cheguei a receber várias chamadas ao domingo às 11 ou meia-noite, porque tinham recebido um e-mail, o diretor a receber um e-mail com um caso positivo e era para saber se a turma iria na segunda-feira de manhã ou não para a escola. Portanto, só para termos aqui um bocadinho a noção daquilo que é, daquilo que foi o trabalho dos colegas que colaboraram com a Unidade de Saúde Pública e que estiveram aqui nesta vanguarda daquilo que são a prestação dos cuidados durante a pandemia. A harmonização, portanto, eu aqui chamei-lhe a harmonização, porque no fundo, com todas estas experiências e com tudo aquilo que nós fomos aprendendo e fomos adequando e fomos vendo ao longo do tempo, passando pela escalada, passando por aquilo que foi o desespero e por aquilo que foi muitas vezes o sentir-nos impotentes pelo facto de os números estarem a aumentar e nós pareciam que nos estávamos a fugir das mãos. Felizmente nós conseguimos fazer este controle e conseguimos chegar aqui a uma harmonização. Esta harmonização passa por uma vigilância que foi sendo aperfeiçoada, foi sendo maturada, foi sendo cada vez mais, entrou naquilo que era a rotina do dia-a-dia e realmente agora temos equipas formadas que fazem esta vigilância, portanto diariamente existem colegas que estão efetivamente destinados para fazer das diferentes unidades, portanto aquilo que são aqui salvaguardar a colaboração e a participação fundamental das unidades de cuidados na comunidade, portanto, estas unidades que estão, que prestam o seu serviço junto da comunidade, escolas, junto de grupos de risco, portanto, todo aquilo que é efetivamente a comunidade, em que se foram quase alocadas a 100% a este processo, e que permitiu aqui criar equipas fixas, que permitiu ter esta vigilância epidemiológica controlada e que permitiu
nós neste momento estarmos numa fase, naquilo que eu chamo da velocidade cruzeiro. A estratégia do ACES também foi ao longo deste tempo sendo reformulada, sendo reavaliada, consoante aquilo que foram sendo aquilo que foi sendo as novas diretrizes, as novas normas e orientações da Direção-Geral de Saúde e da tutela. Portanto, o ACES sempre em colaboração com a Unidade de Saúde Pública permitiu aqui aquilo que foi um reajuste de todo o processo e toda a vigilância. A maturidade, e penso que também aquilo que é a experiência, também permitiu redefinir aqui uma série, um conjunto de estratégias, nomeadamente na vigilância dos lares, na vigilância das escolas, criando equipas que garantissem esta monitorização e esta vigilância de uma forma continuada, sem recorrer àquilo que é aquilo que é o inesperado. Portanto, no fundo, estas equipas conseguem atualmente garantir esta monitorização e esta vigilância de uma forma bem mais tranquila e bem mais segura. E claro está, a manutenção daquilo que é o trabalho conjunto com as entidades da comunidade, seja o município, que teve aqui uma participação bastante importante também neste processo, a Proteção Civil e as escolas, que permitiram aqui, no fundo, nós garantirmos este processo de harmonização e garantirmos este processo de estabilidade daquilo que é a vigilância e monitorização epidemiológica da pandemia Covid-19. Penso que, no fundo, esta experiência permitiu, de várias formas, olharmos para a saúde pública de outra forma. Permitiu nós conseguirmos olhar para os cuidados de saúde primários de outra forma. Sim, houveram algumas situações que poderiam ter sido feitas de outra forma, sim, poderiam. No entanto, acho que éramos todos marinheiros de primeira viagem. Penso que não há receitas perfeitas para aquilo que foi a intervenção da Unidade de Saúde Pública. A meu ver, a intervenção da Unidade de Saúde Pública, e sendo enfermeiro de cuidados de saúde primários e estando a trabalhar na comunidade, foi aquela que deveria ter sido feita. Foi aquela que foi crescendo, foi aquela que foi sendo maturada, foi aquela que foi aprendendo ao longo do tempo. Isto foi uma aprendizagem para toda a gente. Eu acho que não há dúvidas nenhumas que todos nós aprendemos muito com aquilo que são os cuidados de saúde primários e com aquilo que foi esta pandemia, daquilo que é esta pandemia. Atualmente, olhamos para o passado de outra maneira e conseguimos ver que, sim, na altura era aquilo que nós tínhamos que fazer, era aquilo que tinha que ser feito. Fala-se muito, eu ouço muito falar das consultas adiadas, das vigilâncias que não foram feitas, daquilo que ficou por fazer. Sim, ficou, não vou dizer que não, é público, a gente sabe, muitas consultas foram adiadas nos cuidados de saúde primários, mas também foram adiadas, e é bom que se diga, porque na escalada foi preciso alocar muita gente, foi preciso utilizar os recursos que tínhamos. Os atendimentos nas ADRCs eram imensos, portanto era preciso alocar profissionais, nós não tínhamos profissionais suficientes. Eu acho que nós, nem ninguém neste momento tem profissionais. Agora as coisas estão diferentes no presente, mas na altura nós não tínhamos profissionais suficientes. Nós precisamos de alocar o maior número de profissionais direcionados exclusivamente para o SARS-CoV. E realmente foram momentos de grande ansiedade. É curioso que quando nós olhamos e quando nós vemos as notícias, foram adiadas não sei quantas consultas, os utentes ficaram sem vigilância, as pessoas esquecem-se que por trás disso tudo estão os utentes e estão os profissionais que olham por esses utentes, e não é fácil para um profissional também saber que ficou sem aquela consulta, que o profissional não vai ter aquela consulta. No entanto, existe uma vigilância epidemiológica, existem questionários epidemiológicos que têm que ser feitos, 200 num dia, portanto, e acaba muitas vezes por ser algo que nos faz, enquanto profissionais, também ponderar e pensar. Portanto, a meu ver, este passado foi um passado que nos trouxe um grande crescimento e nos trouxe aquilo que foi uma mais-valia muito grande aos cuidados de saúde primários, que foi nós percebermos que realmente todos juntos conseguimos. Eu considero que foi feito um bom trabalho.
este trabalho articulado com a comunidade, este trabalho articulado com as diferentes entidades, mesmo as próprias pessoas, os próprios utentes percepcionaram e vivenciaram a comunidade, a saúde pública, quem presta cuidados nos cuidados de saúde primários, de outra forma, perceberam que nós estamos juntos, perceberam que quando nós ligávamos a perguntar como é que estavam, percebiam efetivamente que não estavam sozinhos, por mais que às vezes até se pudessem sentir, mas havia sempre a chamada, havia sempre aquele momento em que eu estava mesmo à espera que me ligasse. E isto é importante, isto significa muito para nós enquanto profissionais. E penso que naquilo que é o futuro, e nós, os cuidados, nós estamos com um grande desafio, que é o processo de vacinação, que estamos a dar uma boa resposta e que estamos a conseguir efetivamente vacinar as pessoas que precisamos. Portanto, eu acho que realmente a unidade de saúde pública e os cuidados de saúde primários não são tão silenciosos assim. Apenas têm uma intervenção junto e diferente e diferenciada daquilo que têm as outras unidades. E acho que, no fundo, todo este trabalho é de valorizar, e todo este trabalho foi algo que nós, profissionais de cuidados de saúde primários, nos trouxe muitas coisas, muito cansaço, muito desespero, muita angústia, mas também nos trouxe muita experiência, também nos trouxe muita vontade e muita harmonização naquilo que são as nossas intervenções. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção, espero não ter sido mais demorado que aquilo que estaria previsto, e obrigado pela oportunidade. Estarei disponível depois, caso seja necessário, caso vocês sintam essa necessidade, tenho aqui o meu e-mail para me fazerem algumas questões. Obrigado.